com os egos humanos, com os desejos humanos, a vontade de aparecer, de se promover. Na verdade, um marketing religioso. O marketing religioso das empresas, as grandes empresas eclesiásticas, né? E o grande circo, ele precisa das suas atrações. Um circo precisa de atração. Então, quanto mais atrações, quanto mais aberração humana, melhor é para o circo, para atrair a atenção. Acho que nem... E saindo disso, qual foi os exemplos que nós demos de possessões? Judas, não é? Judas Iscariotes. Quem entra em Judas Iscariotes? E Judas sai roncando, sai rolando no chão? Não, Judas sai normal. Tanto é que ele vai negociar Jesus com os sacerdotes. Aí nós temos um outro exemplo, temos o Gadareno. O Gadareno morava nos sepulcros, eles prendiam ele com o quê? Com grilhões, e ele quebrava tudo. Aí nós temos outro tipo de possessão. E qual outra? Em Atos a mulher era adivinha, que andava atrás de Paulo dizendo: esses homens são filhos do Deus Altíssimo, né? Então nós temos 3 tipos distintos de possessão demoníaca, né? E o mais usado, eles gostam do Gadareno, né? Eles gostam de mostrar na televisão o Gadareno, estilo Gadareno, mas na verdade a maioria são laranjas, né? A maioria R$50 e um Amitex para fazer um show daquele. Porque das pessoas que eu vi até hoje, devo ter visto mais ou menos umas 50 pessoas que se diziam possessas. Dessas 50 pessoas, deve ser umas 2 que realmente estavam possessas. O resto era um show, a pessoa caía no chão, arrumava roupa, né? Você beliscava, falava ai, né? Isso aí é uma coisa. Uma vez o rapaz caiu no meu pé lá, abraçou meu pé, deu uma mordida na minha perna. Falei: que isso, rapaz? Ele: desculpa. Aí não dá, então não dá para entender, né? Não dá para entender, não dá para poder, porque na verdade é aquilo que eu expliquei. A alma humana, as carências humanas, elas vão exagerando, porque elas, na verdade, eles querem atenção, eles querem arrumar desculpa das dores que carregam, das agruras da alma, das dificuldades de relacionamento. Então se coloca a culpa nos demônios. Adão pôs culpa em quem? Em Eva, jogou a culpa em Eva. E Eva jogou a culpa em quem? Então já é comum o ser humano jogar a culpa em outro. Mas nós devemos lembrar que, segundo a palavra de Deus, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não tem jeito de julgar a responsabilidade sobre ninguém, nós somos responsáveis. Um dia nós vamos encontrar cara a cara com Deus. Que desculpa que você vai dar para ele? Vai falar: ah, não, Deus, foi o Funga. Não, não é Funga, não tem jeito. Não tem jeito de jogar em cima do Funga, não foi ele. Fui eu que fiz a burrada. Então eu vou ter que responder, né? E sobre essa base, essa base de engano, se constrói verdadeiras teologias erradas, verdadeiras crenças, e cria-se os deuses culturais, né? Cria-se o Deus cultural, que só existe na mente daquele que prega, só existe na mente daquele que ensina algo que é fora da palavra de Deus. E se você cria um Deus cultural e crê num Deus cultural, ele está fadado a morrer junto com você, que você vai morrer, as suas ideias vão morrer junto com você. Então, se você crê num Deus fora da Bíblia, você criou um Deus pessoal, um Deus próprio, um Deus cultural que só existe em sua mente, que você acha que é assim. Mas não, o próprio Jesus falou: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, deles fluirá rio de água vivas. Então você tem que crer em Deus conforme diz a Bíblia. Se você cria um Deus fora disso, é um Deus seu, que o próprio Deus não tem nada a ver com isso. É um caso seu com outra coisa, e depois você vai se ver com Deus e vai perguntar: ah, mas que Deus é esse que você criou na cabeça? Eu não sei jeito. Então isso é muito sério, isso é muito sério. E ontem a gente estava num estudo lá no Morro das Pedras, é justamente sobre aquilo que vamos falar hoje de novo. Vamos dar uma sequência de domingo passado. Na quarta-feira, alguém me lembra que nós falamos quarta-feira? Mondemir? Cida. Não, Cida está até anotado ali. Ele anotou tudo ali. Ah, não trouxe caderno. Então vamos continuar daqui, mas tem alguma coisa a ver com a quarta-feira. Porque não adianta eu pregar no domingo passado sobre uma coisa e outra. Nós temos que dar sequência. Abra sua Bíblia no João capítulo 13. Mesmo texto da semana passada, nós vamos ler de novo. João 13. Pode ficar sentado, nós não vamos ler ainda. Romanos 8? 14, 17. 17. Então, ó. Cria-se algumas histórias, algumas tendências, umas
algumas tendências e teorias acerca de Judas. Uns têm dó de Judas. Uns falam que Judas foi vítima. Até passou no Fantástico a reportagem, quando acharam aqueles escritos, né? O Evangelho segundo Judas, 24 manuscritos, né? Judas falando, um monte de coisa e tal e coisa, o Evangelho segundo Judas, e aí eles querem inocentar Judas ou botar a culpa em Deus. Para variar, nós vamos botar a culpa em Deus, né? A fome da África é culpa de Deus. Se a criança morre, é culpa de Deus, né? Não olha o contexto histórico, o contexto social da coisa. Então, quem gosta muito de fazer isso são os ateus. Gosta muito de botar a culpa em Deus. Igual outro dia um rapaz falando comigo que a fome no Camboja, onde Deus estava quando as crianças morriam de fome no Camboja. Falei, quem foi culpado da fome do Camboja? Ele não soube me responder. Eu falei, foi a Revolução Comunista lá no Camboja. Os comunistas queriam tomar o país, isolou a população na zona rural, tirou semente, tirou tudo, deixou eles morrer de fome. Então, o que Deus tem a ver com isso? Foi um homem. O homem que fez a coisa. Então, tira-se a responsabilidade, sempre vai se tirar a responsabilidade do homem e julgar sobre Deus. Então, há algumas teorias de Judas. Alguns falam, já vou falar da teoria da substituição, que Jesus fugiu e Judas foi crucificado no lugar dele. É a teoria da substituição de Judas. Não foi Judas que morreu na cruz. Tem a teoria do acordo, que Jesus pediu para Judas para que ele seja entregue, para que ele morresse. Jesus foi lá e falou com Judas, o que vai fazer, faz. Eles pegam esse texto, nós vamos ler, o que tem que fazer, vai fazer depressa. Fala, não, por causa disso, Jesus combinou com ele. Combinou. E tem a mais aceita, que particularmente eu aceito, que Judas era um zelote. E nós vamos falar sobre isso hoje. Era um zelote. E aí nós vamos saber o que é zelote, o que é tudo. Essas duas aqui são furadas. São furadas. Salmo 41 fala de Judas. Davi falou acerca de Judas e o próprio Jesus citou o Salmo 41 falando de Judas. Salmo 109 também fala da descendência, da família de Judas. Então já é uma coisa que já não, na segunda presciência de Deus, eu já sabia que ia acontecer isso tudo. Então vamos ficar de pé, vamos ler em João capítulo 13. Você sabia que nos evangelhos o nome de Judas ele é citado mais vezes, igual a Pedro? Judas e Pedro, o nome mais citado no evangelho dos apóstolos é Judas. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. 13, a partir do verso 21. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Faz-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós temos a liberdade de ler a tua palavra aqui essa noite. Agradecemos ao Senhor pela tua provisão, pela tua graça, pela tua paciência conosco, ó Pai, que tem nos suportado diante de ti. Nos abençoa, Pai amado, essa noite. Nós te pedimos em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Partindo então dessa linha de pensamento que Judas era zelote. O que era um zelote? Que povo, o que era isso? Era um cargo, era um sobrenome? Um partido político. Era um partido político. Na Palestina havia partido político, você vai imaginar logo no PP, não sei o quê. Não, partido são um grupo de pessoas que se reúnem debaixo de uma ideia. É um partido. Naquela época não tinha essa organização como nós vimos hoje, esses 33 partidos que tem no Brasil, né, se não me engano. Então, há um grupo de pessoas como se fosse uma Inconfidência Mineira. Uma Inconfidência Tiradentes, se reuniam e faziam planos de derrubar o Império, derrubar o domínio romano sobre a Palestina. Eles tinham essas ideias, vão derrubar o Império Romano e tal e coisa. Você sabe que quem derruba o Império, ele quer o quê? Ele quer poder também, né? Ele quer poder. Vide aí Che Guevara, Fidel Castro, esse pessoal... Também, né? E aí eles querem o quê? Poder. Quem derruba um sistema de governo, ele quer poder. Ele quer tomar um lugar. Não é porque ele é
bonzinho ou preocupado com causas sociais, não. Ele quer poder, ele quer estar lá para se esbaldar. E essa era a intenção de Judas. Jesus Cristo, ele ora quando ele vai escolher os 12, ele ora pelos 12, escolhe os 12 e escolhe Judas também. Judas não entrou de gaiato no assunto. Ele foi escolhido, assim como escolheu Mateus, escolheu Pedro, Tiago, escolheu João, ele escolheu Judas também. Jesus tomou a atitude de escolher Judas. Ele não entrou de convividade, alguma coisa. A Bíblia não fala quando ele entrou, quando apareceu Judas. Mas certo é que ele estava no meio dos 12, no meio do ciclo. Nós sabíamos que mais ou menos andavam com Jesus, em certa época, andavam 400 com Jesus. Desses 400 tinha os 12, não é isso? Tinha os 12, dos 12 tinha um ciclo de quantos? De 3, e dos 3 ainda tinha um ainda, que era mais amigo de Jesus ainda. Então eram 400, depois tinha os 12, dos 12 tinha 3, e dos 3 tinha um, que era o próprio João, que falava aquele que reclinava a cabeça, encostava, Jesus conversava ali, tinha uma intimidade e tal, desabafava, conversava muito com Jesus, era o João, era o mais íntimo de Jesus. 400 até João 6,66, que quando chega João 6,66, por causa do discurso de Jesus, João capítulo 6 é o capítulo do pão. Aí quando Jesus fala assim, ó, vocês estão atrás de mim é por causa do pão que eu estou multiplicando, né? E começou a chamar na responsabilidade. Olha, dura esse discurso que nós não podemos aguentar. Esses foram embora. Não aguentaram o discurso de Jesus. Não aguentaram quando Jesus falou assim, olha, tudo bem, você pode andar comigo. Para andar comigo, você tem que tomar vergonha na cara. Aí eles não gostaram. Aí eles já acharam ruim, né? Porque quando você trata Jesus apenas como um amiguinho tolerante e tal coisa, tudo bem, mas quando ele quer tratar você como Senhor da sua vida, é a coisa que é diferente. Aí você fala, aí não vai dar. Aí já não vai dar para o Senhor, porque é difícil seguir a Bíblia, não sei o que. Aí você vê muita gente leva esse evangelho frouxo que está por aí, esse evangelho sem responsabilidade, né? Irresponsável. Então, voltando então, ele fazia parte dos zelotes. Talvez ele lá no meio de Jesus, ele puxou tudo que Pedro viu, Judas viu, menos a transfiguração, né? Tudo que os apóstolos viu Jesus curar cego, viu Jesus curar paralítico, viu Jesus fazer milagre, viu Jesus multiplicar o pão. Judas viu isso tudo. Viu só o demônio gadareno, ele viu tudo, ele estava lá presente, ele viu, mas não houve mudança interior nele. Ele não mudou por dentro. Não aconteceu nada com ele. A intenção dele, lá no fundo, ele andava com a bolsa. Você vê ali que ali cita ali, ó, ele andava com a bolsa. Lá em, acho que é Mateus capítulo 26 ou 24, se não me engano, quando a mulher vai adorar Jesus e começa a lavar os pés de Jesus, enxugar com os cabelos e passar um unguento, uma pasta, uma pomada muito cheirosa, Judas falou assim, olha para você ver, esse perfume é muito caro, era nardo, né? Esse perfume é muito caro, podia pegar esse perfume e vender e dar o dinheiro aos pobres. O que o versículo fala? Mas Judas falava isso não porque amava os pobres, mas porque ele tinha a bolsa e ele metia a mão na bolsa. Ele era ladrão. Ele queria isso aqui, ele queria dinheiro. Vai vender isso aí, nem dava os pobres, não. Queria que ele vendesse, botar dinheiro na bolsa para ele ter acesso à bolsa, ele gastar com o que ele quisesse. Ele fazia o seu conluio. Na verdade, alguns teólogos até falam que com esse dinheiro ele queria financiar a causa dele. E aí quando chega, ele sendo zelote, querendo derrubar o governo romano, todo mundo que sabe um pouquinho de história sabe que Roma era uma potência militar, potência política, né? Roma, quando chegava no lugar, tomava um país, ele estabelecia a Pax Romana. A Pax Romana. A Pax Romana, quando Jesus cita assim, ó, deixe-vos a paz, a minha paz o dou, não como o mundo a dá. Não é uma paz sob domínio, ele está falando, é da Pax Romana. Eu não estou dando a paz para vocês, não é essa paz que vocês veem sem guerra, porque os romanos chegavam, tomavam a cidade ou o país, respeitavam a cultura local, respeitavam a religião local, mas não admitia insurgência. Seria como hoje os Estados Unidos no Iraque, essas coisas que tem por aí. Eles chegam, estabelecem a ordem, a Pax Romana, a ordem. Estabelecem a ordem e aí as pessoas viviam mais debaixo de uma opressão velada. E quem se rebelasse era crucificado. Era crucificado. Quem se rebelasse recebia pena capital, pena de morte, pena de traição. A pena para traição era a morte. Então, Judas, eles toleravam os zelotes até quando os zelotes rebelavam. Bom, não é lógico que Pilatos, Herodes, sabiam da existência desse movimento, mas não tomavam uma ação enérgica
eles não eram dinâmicos contra isso. Eles esperavam uma insurgência para eles poderem agir debaixo da legalidade. Senão, se os romanos agissem contra os zelotes sem motivo, poderia provocar uma rebelião, então a coisa era pior. Então eles tinham que justificar a sua reação contra eles. E Judas, andando com Jesus, achou que ali ele poderia ficar mais famoso, ter mais influência. Quando Jesus entra em Jerusalém, lá no jumentinho, que ele muda o jumentinho de Jerusalém, aí o povo coloca as capas no chão, põe as folhas no chão, e bendito é o que vem em nome do Senhor, e tal, e coisa. Judas teve uma ideia mirabolante. O povo gosta de Jesus. O povo gosta dele. O povo ama esse cara. Se eu entrego ele, lembrando que os romanos respeitavam as religiões, não respeitavam? Então, mas Anás e Caifás, eles não estavam lá como sacerdotes legais, legítimos. Estavam lá por indicação política. Isso aqui era um cargo comissionado. Os romanos puseram ele lá, porque eles conseguiam controlar a religião também. O povo odiava Anás e Caifás. O povo não submetia a ele. João Batista, que deveria ter sido sumo sacerdote, porque ele era filho de Zacarias, que era o sumo sacerdote do túnel quando ele nasceu. João Batista via a confusão da religião. O que ele faz? Vai para o deserto para comer gafanhoto, aí prega lá, arrependeu-vos que é chegado o reino dos céus. E Anás e Caifás tomam conta da coisa. E um era sogro do outro, né? Caifás era sogro de Anás. Se não me engano é isso mesmo, eu vivo trocando os dois. Um era sogro do outro. Então, hoje em dia, então é a política e a religião de mão dada, é o que nós vimos até hoje que acontece. Política e religião de mão dada não dá certo, uma coisa vai prevalecer sobre a outra, e sempre vai ser a política prevalecer sobre a religião, porque o interesse humano fala mais alto do que a obediência à palavra de Deus, não tem jeito. Quando o homem não se interessa por obedecer a palavra, os interesses dele vão de encontro à palavra de Deus, ele não está nem aí, ele prefere servir a ele próprio do que servir a Deus. Isso acontece. Então, Judas falou assim: o povo vai se rebelar. Se eu entrego Jesus para Anás e Caifás vão prendê-lo. Prendendo ele, o povo se rebela. Nós, os zelotes, já temos espadas. Juntamos junto com o povo, derrubamos o governo romano. Eu ia chegar por causa disso, porque os judeus esperavam o Hamashia, que era o Messias. Esperavam o Messias. E segundo os judeus, a crença judaica, o Messias seria aquele que estabeleceria o governo de Deus. Agora, lembre-se, a Bíblia fala que o Messias que viria em Israel, estabeleceria o governo de Deus, não é isso? Né? Sempre aumente o teu governo, príncipe da paz, Deus forte. Então eles traziam isso para o mundo secular, achando que, sendo eles povo de Deus, sendo ele povo escolhido de Deus, o Messias reinaria em Jerusalém. E reinando em Jerusalém, todas as benesses e todos os poderes de Deus estariam disponíveis para o governante. Seria como similar ao faraó, que se declarava Deus, similar ao César, que se declarava Deus, e os outros imperadores. Não, eles falaram: não, mas o nosso vai ser o próprio Deus. Ele não vai se intitular Deus, ele vai ser o próprio Deus. O cara vai chegar no trono e vai mandar. E qualquer um que se levantar contra ele manda fogo cair e acaba com todo mundo. E isso que eles esperavam de Jesus. Que eles sabiam que Jesus Cristo tinha poder. Alguns o reconheciam como filho de Deus, mas eles queriam um poder temporal, relacionado aos poderes do mundo, relacionado ao poder temporal, ao poder mundano. Mas Jesus não tem a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus tem a ver, porque ele fala: meu reino não é deste mundo. É por isso aqui que ele dá muita ênfase quando ele falava: meu reino não é desse mundo, meu reino não é desse mundo, para ver se eles abriam os olhos. Necessidades e sonhos. Na verdade, entra aquele mesmo tripé de procurar a Deus para satisfazer uma necessidade imediata, uma necessidade temporal, uma necessidade social. Por exemplo, se eu estabeleço aqui na igreja, agora nós vamos estabelecer agora a missão integral, né? A missão integral, que é a mesma teologia da libertação do Freire lá do Boff, que entrou na igreja católica fazendo opção pelos pobres, não sei o que, e nós vamos ser um agente de transformação social. A igreja agora vai ser um agente de transformação social. Nós vamos pintar as casas, nós vamos correr atrás, fazer isso. Isso não é evangelho. Não é. A prioridade é ensinar a pessoa a respeito de Deus. Arrumar casa, ajudar, isso é obrigação.
não é a condição, não é o afim da igreja, não é o afim dela, não é o objetivo. O objetivo é pregar o evangelho a toda criatura, é ensinar a viver, ensinar a ser gente. O resto é de troco. O que acontece é de troco. A transformação social é de troco. Lembra que eu citei aqui uma pesquisa do meu amigo Rui, lá de Acre, de Rio Branco, que a curva de violência doméstica em Rio Branco ia crescendo, assim como o número dos evangélicos. A curva de homicídio vai crescendo e a curva do número de evangélicos cresce a mesma coisa. Então não há transformação social, porque não se prega o evangelho. Transformação social se dá pela palavra e transformação pessoal primeiro. Transformação pessoal, transformação de ideias. Paulo fala isso: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas hoje não se ensina isso na igreja. Que igreja, por exemplo, que hoje a grande maioria não se usa um quadro para ensinar, se usa. Mas a igreja é lugar de ensino, eu não entendo isso. Não é lugar de ensino? Não é lugar de ensino? Não se usa. Porque o cara fica assim: olha, e você dessa noite o cajado da vitória. Não é para isso. Não é para isso, não é para isso. Igreja não é para isso. Igreja é para ensinar o povo. Então tá. Sendo então Judas, quando vê aquilo, fala: eu entrego Jesus. O povo se rebela, os zelotes entram no meio. Jesus Cristo vai abrir a boca, vai sair dele uma aguda espada de 2 gumes, vai matar o povo. No mínimo eu serei ministro. No mínimo eu serei ministro. Estou perto do homem, sou amigo do homem. Sou tesoureiro. Serei tesourão, seria o ministro da fazenda. Acontece assim com o Che Guevara. Ele vai ser ministro da fazenda em Cuba e quase quebra o país, né? Quase quebra o país por causa disso. Então vamos lá. Então quando ele faz isso, ele pensa: eu vou fazer e vou acontecer. Agora, quem botou essa ideia na cabeça de Judas? Marcos 17, 21, Isaac? Marcos 7, 21, vamos lá. Marcos 7, 21. Vamos ver de onde vêm as ideias de Judas. Não, isso foi o diabo, foi Satanás que colocou na cabeça dele. Olha, coitado de Judas. Vamos lá? Olha o que Jesus fala a partir do verso 20. O próprio Jesus fala: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior, de onde? De dentro do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Sai de onde? Do coração do homem, meu amigo. Cadê o diabo aqui? Cadê o diabo aqui? A carapuça serve em toda a raça humana. Como eu vou botar a culpa do diabo se o próprio Jesus está falando isso? Vamos ver que se é ele mesmo? Olha para cima aqui. O texto todo é Jesus que está falando. Eu entro em casa e ele disse: quem que é? Jesus disse: assim também mostrar entendimento, não compreender, porque não entra no coração. É Jesus que está falando. Ele está dando uma aula. Agora as pessoas tratam Jesus como se fosse um bobo. Fosse um bobo. Ou que se não tivesse nenhum conteúdo na Bíblia. Como eu vou falar então que foi Satanás que criou isso na cabeça de Judas? Se o próprio Jesus fala que é do homem que nasce as coisas. Do coração do homem. Se é do coração do homem, então vamos tentar identificar aqui. Estava com mau pensamento, Judas? Estava. Arquitetando. Ele estava com o homicídio na cabeça? De qualquer forma, o que acontecesse ia ter derramamento de sangue. Então, o furto, ele estava? Ele furtava. Ele era avarento? Pô, podia dar para os pobres. O pobre queria botar o pobre no bolso dele, ele botou um papelzinho assim: pobre, e põe no bolso dele. Ajuda o pobre, não põe aqui dentro. As maldades. Ele estava enganado? Sim, um engano. Dissolução, o que é dissolução? Rebeldia. A inveja? Ele estava com inveja? Pô, esse cara é famoso demais. Blasfêmia? Sim, ele estava se levantando contra o próprio Deus. A soberba? Inveja contra Roma também. A soberba estava, eu, você e a loucura. Estava. Tanto é que no final ele suicida. Então sai de onde? Do coração do homem, do interior do homem sai. Então,
sabendo, nós já estudamos isso para trás, estudamos sobre igreja, sobre Deus, sobre Jesus, sobre tudo, e sobre o homem, nós só não estudamos sobre o pecado até hoje. Estudamos sobre o pecado? Não, né? Já várias vezes a gente fala. Então, isso. Específico, então aqui. Então, se sai dele, então, nós podemos então localizar aqui alguma coisa que identifica que a partir de Judas, nesse texto de João 13, que nós lemos. Pois é, mas João 13, então vamos dar um pulinho um pouco atrás. A partir do verso 16, João 13 mesmo. Na cerimônia de lava-pés, Jesus está lavando os pés dos discípulos. Aí Pedro, né, como sempre, pula na frente e fala: não, Senhor, não precisa me lavar. Não precisa me lavar. E Jesus fala: peraí. Eu tenho que te lavar, senão você não tem parte comigo. Então me lava o corpo todo. Não, você não precisa todo, apenas os pés, porque vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, anunciado. A palavra lava, a verdade lava. Conhecimento da palavra lava. Aí Jesus vai continuando, e aí no verso 14, ele começa: ora, se eu, o Senhor e Mestre, Jesus se coloca no lugar dele, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés dos outros. Você é suportando o outro. Se eu me rebaixei essa condição de lavar os pés de vocês, vocês devem ser servos dos outros, vocês devem servir uns aos outros. E isso ele fala genericamente, ele não especifica que é povo, não, só se é o pastor, não, até todo mundo é igual, nós somos nivelados pela graça. Não tem ninguém melhor que o outro da igreja. Começar de lá da última parede, todo mundo é igual. Não tem isso de pessoas especiais, não tem isso, todo mundo é igual. Lavar os pés dos outros, a responsabilidade também é igual para todo mundo. Lavar os pés é você o quê? Servir um ao outro. É isso que é a igreja. Não é, hoje em dia nós vemos a igreja e o povo servindo o pastor, isso é errado. Isso é errado, muito errado. Isso é troca de valores, isso é troca de. Porque aquele que serve, aquele que é maior no reino dos céus, é aquele que serve, não que é servido. Mas eles trocam tudo. Então, vos lavei os pés, vós também levai os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Então ele está falando que não tem ninguém maior do que Jesus. Jesus é o maior, então. Ele é o maior da igreja, ele é o maior. Então os homens, ninguém é maior do que ele. Ninguém tem mais autoridade que ele e tal, e nem querer tomar o lugar dele. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Por que eu estou lendo isso tudo? Porque você está vendo o assunto de Jesus, está sendo sobre servir. Servir um ao outro, sobre amor ao próximo. O assunto dele é aqui, ó, um servindo ao outro. Eu me rebaixei para servir vocês, eu estou servindo, vocês têm que servir também um ao outro. Eu não falo de todos vós. Aí ele começa a pegar pesado. Eu não estou falando isso para todo mundo aqui não, dos 12. Não fala para todos vós não. Eu sei bem os que tenho escolhido. O que Jesus está falando aqui? Eu conheço vocês, não estou falando isso de servir aos outros para todos vós não, porque eu sei quem eu escolhi aqui. E olha o que ele fala na sequência. Mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o calcanhar. O que quer dizer isso? Levantou o calcanhar. Você está parado. Para você andar, o que você tem que fazer? Tem que se levantar o calcanhar, você tem que sair do lugar. Levantar o calcanhar, que está falando, tomou uma atitude que partiu dele próprio. Partiu dele a atitude de fazer algo contra mim. Levantou contra mim, isso é, ele fez algo contra mim e partiu dele. Levantou contra mim o seu calcanhar, isso é, ele me peitou, ele me afrontou, ele quer me afrontar, ele quer fazer algo contra mim e tomou a atitude, foi dele, partiu dele. Não está escrito se ele foi empurrado, ele foi persuadido a fazer. Não, partiu dele fazer algo contra mim. Da mesma forma que quase a mesma expressão que ele usa. Só que, ao contrário, em João 8,42, que ele fala assim: eu não vim de moto próprio, mas do Pai que me enviou. Eu não partiu de mim o meu envio, Jesus falando dele. Eu não fui enviado porque eu quis, mas foi Deus que me enviou. Eu não vim de moto, de movimento próprio. Então ele fala aqui, mas esse aqui, ele teve moto próprio. Moto quer dizer movimento, como se ele dissesse assim: olha, o que come o pão comigo teve o moto próprio, a mobilidade própria de se levantar contra mim. Se levantar contra mim. Partiu dele, ele teve a atitude de se levantar contra mim. A iniciativa. Outro sinônimo, arruma para mim. Iniciativa, ânimo.
Vontade. Ele que quis fazer a coisa. Livre-arbítrio não entra livre-arbítrio. Não entra livre-arbítrio. Isso aí entra atitude pessoal que não é, porque ele não é um livre-arbítrio. Não queria entrar nessa questão. Livre vontade. A vontade dele de fazer contra. Então, quando Jesus fala isso, ele está julgando a responsabilidade sobre quem? Sobre quem ia trair. Aí lá embaixo, no final do texto, Satanás entra nele. Quando Satanás entra nele, ele já tinha decidido fazer. Já tinha decidido lá atrás. Lá atrás tinha resolvido fazer a coisa. Então nós podemos então ter a seguinte impressão. Se uma pessoa bebe, cai para a rua fora, o que a maioria dos evangélicos fala? Vou expulsar o Zé Pilintra dele que vai parar de beber, não é assim? A maioria de nós aqui tem consciência que o alcoolismo é uma doença. É uma doença. É uma doença. Como o dependente químico, qualquer dependência química é uma doença. Não é causada por demônios como se crê. Quem já ouviu falar alguém que com um par conhecimento falar que epilepsia é demônio? Quem já ouviu falar isso? A maioria dos cristãos creem que epilepsia é demônio, mas é doença, é disfunção cerebral. É disfunção cerebral. Aí então vamos chegar, porque Jesus Cristo cura o epilético, expulsa o demônio do epilético e é curado. Quando eu faço algo que pertence não vou usar a palavra reino da luz. Quando eu faço algo que pertence às trevas, algo que destrói meu corpo, destrói minha família, me causa um mal, eu estou me alinhando às trevas. Eu me alinho ao mal. Quando eu me alinho ao mal, eu estou alinhado com ele, o mal se alia a mim. Ele vira meu amigo. Falava com ele na boca dele, somaram. Ele parou de beber, acabou. A gente já nasce aliado ao mal. A predisposição natural do homem é o mal. Ah, não, pastor, mas não, você está indo contra Lacan, está indo contra Jean-Paul Sartre e tal. Mas eu estou alinhado com a Bíblia. A Bíblia fala que o homem nasce mal desde a sua tenridade. Não vou chegar lá. Mistura. Não, pois é, então, quando a pessoa se alinha, vamos perguntar assim, vamos falar alinha, está alinhado. Opa, eu estou tentando falar a palavra aliar de aliado. É alinhado mesmo. Quando se alinha ao mal, alinhar-se ao mal é o mesmo praticar o mal. Praticar a maldade, amar a maldade, ter prazer na maldade. Infelizmente, tem gente que tem prazer de matar. Tem prazer de matar. Dá o tiro só para ver para que lado a pessoa vai cair. Tem gente assim. João 54. Vós sois filhos do diabo, porque fazer o quê? As obras do seu pai. Que ele é homicida e deu o princípio. João 44. Então, alinhar é o quê? Praticar, amar, ter prazer no mal. Fala, não, mas eu não sou mal. Eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal. A palavra diz em Isaías que a nossa justiça própria é trapo de imundície. Por mais justo que eu seja para Deus, por mais que eu seja bom para Deus, por mais que eu seja uma pessoa boa para os outros, temos o exemplo de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, fala que Cornélio era um homem muito bom que ajudava todo mundo. E que Deus ouvia as orações dele. Interessante é isso. Deus ouvia as orações dele. Mas chegou uma hora que o quê? Deus fala com ele, manda buscar Pedro para falar com você a respeito de Jesus. Que não basta ser bom. Basta ser bom. Não basta ser uma pessoa ótima. Tem que ter alguma coisa além disso. E essa coisa o homem não produz. Essa coisa o homem tem, que é justificação diante de Deus. Que só através de Jesus você consegue. Justificação diante de Deus. 64,6. Nossa justiça é como trapo de imundícia.
Amar, praticar, ter prazer no mal, são as práticas que nós vemos, por exemplo, a pessoa é viciada, é alcoólatra, é doente, tá. Ah, mas se expulsar o negócio dele, para de não sei o quê. Eu creio que Deus pode curar qualquer doença, desde que Ele queira. Desde que Ele queira. Desde que Ele queira, Ele pode curar qualquer doença. Sim, você pode orar para uma pessoa alcoólatra, ela parar de beber, realmente. Mas você achar que a coisa é muito simplista, que isso tudo aqui está encerrado debaixo de uma entidade, que eles gostam muito de falar, né? Ah, é só expulsar o Zé Pilintra que a pessoa para de beber. Não, meu amigo. Satanás entra em Judas porque ele já estava alinhado com o mal. Já estava alinhado com o mal. Já havia partido do coração dele muita coisa. As coisas ruins já estavam no coração dele. Então, o inimigo já falou assim, eu vou juntar com esse cara. Ele faz o que eu gosto. O entendimento que nós podemos ter é quando a pessoa pratica o mal deliberadamente. Nós sabemos que um pecado praticado, você vai repetindo, você faz aquela mesma atitude, faz aquele mesmo pecado, aquilo já não vira mais pecado, aquilo sobe para uma classe superior, que se chama o quê? Iniquidade, porque você já não é condenado, você já não se sente mais condenado por aquilo. Se você conheceu alguém, um amigo seu que arrumou uma amante, por exemplo, no começo ele fica te falando, cara, envolvi com a mulher aí, que tá difícil, ele começa a reclamar com você. Depois de 6 meses ele nem fala mais não, mas tá com ela ainda. Você já não incomoda, já vira iniquidade já passa a fazer parte do caráter da pessoa. Então, quando passa a fazer parte do caráter, aí esses se alinham com a pessoa e falam, ele já age igual a gente mesmo. Vamos ficar com o cara aí, vamos ficar tudo bem. Há muitas pessoas aqui que tinham demônios antes de conhecer Jesus, mas nunca caiu endemoniada na igreja. Assim que conheceu a palavra, que a palavra entrou, o que Jesus Cristo falou? Vós já estáis limpos pela palavra. A sua cabeça muda, a sua atitude muda, o seu coração muda, você muda. A prática muda. O seu objetivo é outro. Aí você é transportado para o reino do Filho do seu amor, muito bem lembrado pelo Baço. Transportado para o reino da luz. Aí Jesus fala, vós sois luz do mundo. Aquele que anda em trevas, aquele que tem a luz não anda mais em trevas, porque recebe nele a luz da vida. Então, não é justificar o diabo, não. Não botando ele no lugar dele, o homem no lugar dele. Porque você não pode pegar assim, não, ele é assim por causa disso. Não, ele é assim porque o coração dele é ruim. Ou ele acha que ele é muito bom. Que também nós temos também a pessoa que se acha muito boa, aí entra na soberba. A soberba. Então, o evangelho ele é centrado. Ele te coloca você no lugar de um homem. No lugar de homem. No lugar do homem. Você é homem. Você não é Deus, você é homem. Te coloca no seu lugar. Para você não misturar as coisas. Tem que ser centrado. Então, quando Satanás entra em Judas, apenas porque ele estava já fazendo o que ele tinha que fazer. Vamos lá, João 8,44? Um pouquinho para trás. 44. Vamos ler a partir do 40. Jesus está falando com judeus aqui, com alguns que conheciam. Está falando com o sacerdote, com o príncipe dos judeus, com os escribas, com o fariseu. Está falando com quem conhecia a Torá, conhecia a lei dos profetas de cor, viu? Conhecia de cor, não era de ler não, eles sabiam de cor, sabiam recitar. Né, Jadson? Sabia recitar. Então ele começa a falar com eles. No verso 39, e começa. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Agiriam igual a Abraão, então. Mas agora vocês procuram matar-me a mim. Homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Abraão foi chamado de quem? Amigo de Deus. Jesus está falando assim, olha, vocês não fazem a obra de Abraão, não, porque eu estou falando de Deus e falando a verdade com vocês, e vocês querem me matar. E Abraão não faria isso. Abraão chegaria e reconheceria Jesus como Deus. Vocês não estão fazendo isso, vocês não são filhos de Abraão, não. Vós fazeis as obras de vosso pai. Aí disseram, pois,
nós não somos nascidos de prostituição. Temos um Pai que é Deus. Eles já se colocam, não, somos filhos de Deus. Disse Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Aí esse texto, que a tradução antiga, não vim de moto próprio. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que não poder ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo. Chamou de filho do diabo. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. De quem? Desejo de quem? Do diabo, de Satanás. Então quem quer satisfazer os desejos de Satanás se torna filho do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes em mim. Vocês não creem em mim porque eu estou falando a verdade, Jesus falou. Vocês gostam de mentira, vocês gostam de engano, vocês gostam de passar na boca de vocês e serem enganados. Vocês gostam de ser elogiados. Vocês gostam de falar que está tudo bem, mas vai falar que está tudo mal. Vai falar que está ruim. Mas não pode não, Jesus. Você é amor. Não, eu vim aqui trazer espada para separar vocês aqui, vocês não querem. Então, quando ele se alinha, ele se torna filho do diabo. Quando ele está fazendo as coisas, se torna filho do diabo. E o filho tem um... E o diabo, infelizmente, é um bom pai. Ele vai atrás de quem é filho dele. E vai andar junto com ele. Ah, pastor, mas você está pegando pesado. Eu estou pegando leve ainda. Então, sendo isso, vai Judas negociar com os sacerdotes. Para negociar com os sacerdotes, Caifás recebe 30 moedas. Depois, quando ele vê a burrada que ele fez, quando ele vê a idiotice que ele fez, quando Jesus Cristo, aquele quadro famoso, não sei qual que é o pintor, o quadro Esse Homo, né, que está Pilatos apresentando Jesus para o povo, quando ele apresenta Jesus para o povo, eis aqui o homem. O povo grita: que faremos de Jesus chamado Cristo? O que o povo grita? A Judas ficou doido. Ele achou que o povo ia falar: não, vamos salvar o nosso rei. E Jesus iria levantar a mão, ia cair raio, e vir anjo, e papapá. Jesus não fez nada, ele ficou calado. Ele não tinha entendido que Jesus veio para morrer. Não tinha entendido. Ele não tinha entendido a mensagem dele. Quando ele estava caindo, quando ele sai, Jesus Cristo sai do monte da transfiguração e vai conversando com os discípulos e passa por Samaria e contando para eles o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Aí Pedro pula e fala: de modo nenhum, mestre. Ele não entendeu que Jesus estava indo para Jerusalém para morrer. Ele não entendeu isso. Aí quando ele vê isso, e quando vê o povo gritando Barrabás, quem era Barrabás? Por que ele estava preso? Porque ele era um zelote e numa das rebeliões que tinha liderado havia sido morto um soldado romano. Ao invés de pegar Jesus e libertar que ele queria que liderasse tudo, liberta o líder dele, que era Barrabás. Tanto é que você vê assim, que foi líder numa sedição e havia sido morto um homem, havia cometido um homicídio. Ele era outro zelote, Barrabás. Porque também já estava de olho se acontecia alguma coisa. Eles queriam aproveitar também, era tudo uma política louca. Anás e Caifás também queriam aproveitar, ver se sobrava alguma coisa para eles. Se o povo se rebelasse também e eles fossem líderes da rebelião, eles estariam bem na fila também. Só que eles não entenderam nada da mensagem de Jesus. Jesus passa por aquela geração e muitos poucos entendem qual é a mensagem dele. A gente quer arriscar, quer entender os caminhos. Aí nós lembramos de Jeremias. Jeremias, o próprio Deus fala: porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Não tem nada a ver com vocês. Os meus planos, eu conheço os meus planos. E fala: eu sei muito bem os planos que tenho para ti. Planos de paz e não de mal. Nós não entendemos o agir de Deus. Eles pensaram. Jesus passa por toda aquela geração, uma geração impregnada de pensamento político, só político. A Palestina não produziu nada naquela época, nenhum pensador interessante surgiu naquela época. Quem saiu, talvez, daquela época, talvez foi só aquele que escreveu a história dos Hebreus, é o Flávio Josefo. Não saiu nada, não produziu nada, estavam ficando durante anos, durante décadas, presos na situação política.
discutindo política, discutindo os rumos da Palestina, até que no ano 70 ela é invadida, é destruída. General Tito, né, invade, acaba com tudo e tem a diáspora para o judeu por outro lado. Não entenderam Jesus Cristo. Talvez um que saiu daquela época foi Paulo, inteligentíssimo, não produziu nada que presta, e se chamavam povo de Deus. Achavam que eles estavam no ápice, mas haviam largado já Deus há muito tempo. Jesus fala isso com os fariseus, o pensamento fariseu. Pegava-se a lei, estudava-se, acrescia-se ideias humanas e pressionava o povo. Era um povo oprimido. Jesus veio e ainda falou assim: vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, que eu vou vos aliviar. E eles não ouviram a voz do pastor, não ouviram a voz do bom pastor Jesus. Da mesma forma hoje, o homem não ouve a voz de Jesus. Não se interessa, se preocupa com o cenário do mundo, com a vida pessoal, e tem que correr atrás, mas passa em branco. Jesus passa pela geração dele e ele não enxerga Jesus Cristo. Ele enxerga um Jesus Cristo que vendem para ele, que vendem a imagem do Jesus. Um monte de Jesus diferente você vê por aí. O Jesus da Bíblia você não vê por aí. Você não vê o Jesus da Bíblia na esquina. Você não vê o Jesus da Bíblia na televisão. Você não vê. Você já ouviu alguma coisa disso na televisão? Não tem. Você não acha, nos grandes tempos, não acha Jesus. Você vai achar Jesus quando você sentar e abrir a Bíblia que está no seu colo e lê-la. Aí você acha Jesus. Você acha Jesus porque ele se revela a você. E para você entendê-lo, ele tem que se revelar a você. Romanos capítulo 7. Não importa quem corre, mas importa dele que se revela. Não importa que eu estou correndo procurando. Não, eu que vou me revelar agora. Só para você não ter o mérito, porque eu que faço todas as coisas. Como que o mundo entende isso? Como ouvirão se não quem prega? Eu não entendo. E cria-se um folclore, toda uma história em cima disso. Fecha para mim. Dos assuntos que nós tratamos, que eu vou ter que encerrar, eu poderia tratar mais um pouquinho, mas olha, dos assuntos que nós citamos: possessão, Jesus, verdade que lava, lavar os pés, humildade, soberba, praticar o mal, paternidade diabólica, arrependimento. Só é filho de Deus quem tem Jesus. Eles se revelaram a você, buscar na palavra, crer conforme diz as Escrituras. Que mais foi citado aqui à noite? Escolha própria, iniquidade, ânimo dobre, vendo o coração a maldade. Tudo que nós tratamos, o assunto é um só. Se centra. Quando você entende isso aqui, isso tudo aqui, você tem uma visão ampla sobre isso tudo. Agora, Jesus não é apenas um Jesus, um homem, uma palavra ou um nome, 5 letrinhas, não. Jesus é a palavra encarnada, é o Evangelho, é a Bíblia escrita. Ele é a manifestação da própria manifestação, porque o Velho Testamento fala: virá, ele vai ser assim, assim. No Novo, ele já veio, aconteceu isso e isso. Mas eles não lêem, não querem ler Bíblia, eles não querem ler Bíblia. Ah, não, a Bíblia foi um livro escrito pelo homem. Ele foi. Você queria que fosse o quê? Um jumento que com as patinhas dele escrevesse? Uai. Cachorro, galinha, que Deus usar sua galinha para escrever? Vai usar o homem mesmo, vai usar quem? Vai cair um livro do céu? Isso é mitologia. Quem gosta? Quebrou as tábuas de Moisés, que Deus escreveu, que a Bíblia fala, Deus escreveu com o dedo dele, as tábuas dele. Moisés quebrou, jogou na pedra e quebrou. Aí Deus falou: não, aí Deus falou com ele, aí Deus falou com ele: agora você escreve agora, que eu não vou escrever mais, não vou perder meu tempo não. A interpretação. É diferente demais, passa lá longe. Tá pior, vai piorar. Daqui a 20 anos, já querem trocar o nome de Jesus, né? Já querem trocar, já arrumaram a briga comigo já. Não é Jesus, não, o nome dele é Yeshua. Não sei o que, não, cara, Jesus, Yeshua Hamashia, Jesus, Judá, José, é o mesmo nome. Oséias é o mesmo nome. Josué, tudo é o mesmo nome. Mas eles querem mudar, porque querem transformar a verdade de Deus
em mentira. Romanos capítulo 1, Paulo já falou isso. Vão transformar a verdade. 2 Pedro capítulo 2, virão dia que virão, elegerão, não, Timóteo 4, elegerão para si mestres que falarão segundo o seu coração e não darão ouvidos à sã doutrina, porque sentirão comichão nos ouvidos. O ouvido vai doer quando falar sã doutrina. Literalmente, eu já vi na praia gente botando a mão no ouvido para não escutar. Cego 3 vezes, né? $20 está muito ainda. Está muito ainda. Eu lembro, na década de 80, como que era a igreja. Eu lembro de igreja na década de 80. Irmão Demir lembra, minha mãe lembra, a gente lembra da igreja na década de 80. Você lembra também da década de 80? Irmão Ayrton. Quem mais aí? Doriana. Minhas irmãs, a gente lembra como que era a década de 80. Foi entrando mitos. Até apaguei em volta de tudo, todas as setas que eu pus aqui, eles já criaram mitos para substituir. Para oprimir o povo, para fazer medo. Hoje, o grande morte hoje é dominar pelo medo. Dominar pelo medo. E no final de tudo, não, financeiro eles já têm, eles querem agora o domínio. Domínio, eles querem poder agora. Eles querem poder, isso aí, eles querem poder, é o mesmo espírito de Judas, querem poder sobre o povo. Nós botamos 1 milhão de pessoas na rua, na marcha para Jesus, aí chega no prefeito, aí prefeito, o que você pode fazer para nós? Nós temos 1 milhão na rua aí, ó, pusemos 1 milhão, nós temos força política, e consegue cargo, consegue secretaria, consegue um monte de coisa. Haja visto em contagem aqui, ó, R$1,5 milhão de desvio de verba, por causa disso, ó. Eu tenho o poder, eu sou pastor de igreja grande, botou como secretário de ação social, R$1,5 milhão foi pro ralo. Eu estou falando mentira? Eu estou pegando pesado? Domina pelo medo, meu amigo. O domínio tem que vir de Deus. Pessoa íntegra. Pessoa íntegra. O cristão tem que ser pessoa íntegra. Hoje em dia, eu tenho vergonha às vezes de perguntar: o que você faz? Eu sou funcionário público. Não, mas você faz outra coisa. Faz ter que dar testa, né? Eu sou pastor. Aí eu tenho que falar: mas eu não sou pastor. Eu não sou pastor, eu sou pastor do século XVIII. Eu sou pastor do século XIX. Spurgeon, aquela linha de Spurgeon e tal, aquela linha de pensamento. Eu não sou igual esses caras, não. Eu tenho que falar, senão quando eu falo pastor, aparece uma tela de LED, né, na testa. Ladrão, ladrão. Ué. É difícil. Então, sobre tudo isso que nós falamos, que nós demos um monte de volta para você entender. Vamos continuar talvez na semana que vem, porque tem coisa a ser falada ainda. Judas não foi vítima na história. Partiu dele a atitude. Então quando alguém vem falar com você: você está vendo o que Deus fez com Judas? Judas foi vítima. Olha para você ver. Não. Tem livro escrito, meu amigo. Tem livro. Defesa de Judas. Foi para o inferno, suicidou. Está queimando. Então olha, quando vem defender, fala assim: não, peraí, vamos ver lá. Marcos 7,21 fala que do coração do homem procede as atitudes. Fala também lá, o próprio Jesus fala que aquele que come comigo a mão na mesa levantou contra mim o calcanhar. Você tomou atitude, partiu dele, veio contra mim. Eu não o provoquei, ele veio contra mim, né? Satanás só entra nele depois que ele vai fazer o que tinha que fazer mesmo, que ele resolve no coração. A síndrome de Eva. A síndrome de Eva, a síndrome de Eva é sempre julgar a culpa em cima do outro. Aí vem, olha para você ver, Eva joga a culpa na serpente. Não, vem, Adão joga a culpa em Eva, mas não joga a culpa em Eva, joga a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi Deus, o Senhor me deu essa mulher, eu não pedi mulher. Eu nem sabia o que era isso. O Senhor me deu mulher, foi culpa do Senhor. No de Adão, acima de Eva, sempre vai ser assim, a culpa em outro. Mas o que Jesus Cristo fala? Cada um vai responder pelo seu pecado. Eu respondo pelo meu, você responde pelo seu, cada um responde pelo seu. É individual. A responsabilidade individual não é coletiva. Se a responsabilidade não é coletiva, raciocina isso. Se a responsabilidade não é coletiva, mas a responsabilidade é individual, então o fato de você fazer parte de uma coletividade não quer dizer nada. Eu faço parte da igreja tal, não quer dizer nada.
Não é coletiva, é individual. Eu sou membro de tal lugar. Mentira, não te garante nada, meu amigo. Você pode ser membro dos 24 anciãos lá do céu, se você que vai responder pelo seu pecado. É isso que é a responsabilidade do evangelho. Não é eu falar assim, não, quem fizer parte de tal igreja é salvo, ou aí, a salvação está em igreja tal. Não, meu amigo, a salvação está em Jesus Cristo. O fato de você se rodear de pessoas que têm o mesmo pensamento que você, isso é consequência. Você se rodear de pessoas que pensam como você é consequência. Agora, o fato de você ser salvo é individual. É pesado. É pesado? É pesado. Não basta botar isso e falar assim, eu sou salvo. Não, isso aqui tem que estar escrito no coração. E além de estar escrito no coração, tem que sair do coração e passar para as mãos. Atitude. Não é só no coração e na mente, então passa para as mãos. Isso é onde você coloca a mão, você é aquilo que você come. Você é aquilo que você... Não é essa teoria furada aí de nutricionista, não. Você é aquilo que você come. Você fala o que o seu coração está cheio. É isso. Isso tudo que fica com você. Do homem que parte de tudo. Judas não foi vítima. Partiu dele fazer as coisas. Já estava escrito quando Satanás só se alinha a ele quando ele vai fazer mesmo. Agora eu vou fazer. Satanás, não, também Satanás, quanto é que eu levo nisso? E foi junto com ele. Ele permitiu. E Satanás debaixo da ordem de Jesus. Permitiu entrasse nele. Porque nem o diabo é autônomo. Eles querem dar também, né, poder ao diabo. Ele não é autônomo. Deus é todo poderoso, não sobra poder para ninguém, nem para o homem. É Deus que é dono do plano. Satanás, ele é apenas um coadjuvante das coisas. Vamos lá então. Graças a Deus, curva sua cabeça no seu lugar. Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa noite, pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Pedimos ao Senhor que a tua graça, Deus amado, o teu favor seja conosco. Nós, Deus amado, entendamos, ó Pai, a tua palavra, o que ficou dito, ó Pai amado, o que não ficou dito, o que ficou subentendido, o que ficou obscuro, Pai amado. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender, ó Pai. Que a tua palavra não nos dê sossego, ó Pai, que nós não meditemos nela. Meu Deus, que até a nossa cama se torne dura, para Deus entender a tua palavra. Nós gastemos tempo, ó Pai amado, queimamos neurônio, ó Pai amado, para entender a tua palavra, Senhor. Nos ajuda. Sabemos que é só pelo teu Espírito Santo, sabemos que é só pela tua graça que nós entendemos. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, em teu nome, amém, graças a Deus. Eu já vou avisando, nós vamos atrasar um pouquinho, uns 15 minutinhos, não atrasamos também para iniciar hoje, e nós vamos celebrar essa ceia, e te convido para estar conosco, para celebrar a Santa Ceia, que é uma coisa interessante também, a Santa Ceia. Na minha Bíblia tem esse pedaço, né? Às vezes você chega numa igreja e eles te proíbem de tomar ceia, ou às vezes para tomar ceia você tem que mostrar a carteirinha de membro ou a carteirinha de dizimista, já viu? Infelizmente é assim, carteirinha de membro para você tomar ceia, senão você não pode tomar ceia, você tem que fazer parte da igreja. E aí entra essa teoria do coletivo. Eu faço parte da igreja, então eu posso participar da ceia. Paulo, ele fala o seguinte, ele escreve o seguinte: cada um, o homem examine-se a si mesmo. O homem examinar a si mesmo. Não é eu examinar você. Você examina você. Você olha para você e então como desse pão e bebo desse cálice. Jesus não proíbe ninguém de tomar ceia. Quem estava sentado com ele lá na mesa? O Judas estava lá. E Jesus falou assim: não, você vai comer não, Judas. Você é ruim demais. Pedro negou Jesus, pouco depois ele nega Jesus. Pedro era incrédulo também. Pedro, quando tu te converteres, depois que ressuscita, e fala com Pedro: Pedro, quando você se converter, rapaz, você vai apresentar meus cordeiros. Então Pedro não era convertido, estava ali, comeu. Tiago e João brigavam para saber quem era maior. Tomé era incrédulo, não cria em nada. E todos tomaram a ceia. Então quem sou eu para proibir você de tomar a ceia? Quem sou eu para falar assim: ó Jadson, você domingo passado não veio, então você está de disciplina, 30 anos sem ceia. Tem gente que faz isso. Tem pastor que toma essa atitude como se ele fosse o dono. O dono da pessoa, o dono da igreja, o dono da ceia. O dono de tudo, né? Não pode fazer isso. Isso é absurdo. Então, eu convido a você, te lanço o convite,
te convido a estar com a gente, comendo do pão e bebendo do cálice, entendendo que essa atitude de comer o pão e beber o cálice não vai trazer poder para você, não vai trazer algo especial, agora eu fui fortalecido. Não. Jesus Cristo falou para a gente celebrar a ceia, para lembrar da morte dele. Ele não fala que tem nada especial, que você vai tomar o vinho, o suco de uva e vai entrar em você o poder. Não, não tem isso, igual eles falam por aí. É simplicidade, a simplicidade do pão e do vinho. É simples, coisa não é banal, mas é simples, na simplicidade do Evangelho. Simplicidade do Evangelho. Comer um pão e tomar um cálice em comunhão. Aí sim que entra a coletividade, que é o corpo de Cristo, que Jesus é o cabeça. Entra a coletividade do corpo de Cristo, que nós pensamos igual, nós falamos igual, nós temos a mesma, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Salvador. E esperamos a volta dele. Na verdade, quando você come o pão e o cálice, você declara: estou esperando a volta de Jesus. Eu anseio por isso. Então não é algo místico, não é um corpo místico, não é uma cerimônia mística. Não, é uma cerimônia simples, racional, inteligente. Comunhão, é o termo é igual se nós sentássemos e comêssemos aqui, e comêssemos todo mundo junto, né? Porque eles estavam fazendo isso, eles estavam comendo, né? Todo mundo comendo, batendo papo e tal, e Jesus pega o pão e levanta e dá graças. É assim que ele fala. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é meu corpo. Estavam todo mundo ali batendo papo, conversando talvez sobre um monte de coisa. Talvez um estava perguntando para o outro: como que nós conseguimos vir aqui para esse cenáculo, né? Nós estamos aqui porque Jesus falou para eles procurarem um homem que estava com um cântaro nas costas e pedir para ele para que cedesse o espaço para eles, né? E tinha comida, tinha tudo. Eles deviam talvez falando da comida, do pão redondo, do alface, que eles comiam alface, carne de cordeiro. Estavam falando da comida. E Jesus, no meio desse papo, ele toma um pão e fala: comer todo mundo desse pão. Ele fala: tomai e comei todos. Esse é o meu corpo. Quando ele fala esse é o meu corpo, ele não está aqui aludindo ao canibalismo. Ele está aludindo pela singeleza e do amor que ele tinha, porque pão é a coisa mais comum que existe. O mundo todo, o pão é a coisa mais comum que existe. Isso é, eu estou aqui, assim como o pão está para o mundo, como o pão para todo lado tem, eu estou também disponível para todo mundo, para quem quiser. Esse é meu corpo. O sacrifício que eu vou fazer, que você dilacerado, vai ser para o mundo, para aquele para aquele que quiser andar comigo. Quem não quiser, não quer. Quem quiser andar comigo, eu estou aqui. E aí quando ele pega, depois ele pega o cálice, que eles tomaram um susto, quando ele pega o cálice, dá graça ao cálice, ele disse: bebei dele todos. Era um significado para o judeu, um significado muito forte, que ele pega o cálice do Messias, que ninguém podia tocar. Ninguém podia tocar no cálice do Messias, que eles reservavam um cálice para Moisés, um cálice para Elias e um cálice para o Messias. Todo mundo comia de tudo na mesa, esses 3 cálices ficavam intactos lá, porque eles esperavam se Moisés chegar, ou se Elias chegar, ou se o Messias chegar, está aqui o cálice para eles. Essa é a tradição judaica. Jesus pega o cálice do Messias e fala: está vendo esse cálice do Messias? Vai tomar todo mundo. Vai tomar todo mundo. Isso que eu tenho, eu dou para vocês. E traz a unidade da graça sobre todo o homem. Aí ele fala: porque esse é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele fala: tá vendo? Isso aí que vocês acham que é uma coisa política, o Messias político? Não, eu vim para o homem simples, para vocês, pescadores, coletores de impostos. É para vocês que eu vim. Toma aqui, toma todo mundo. Porque não tem ninguém especial aqui, vocês são todos iguais. Aí entrega para todo mundo assusta quando ele faz isso, é um choque para eles. E o cálice não era um cálice assim, era um pratinho. Era um pratinho. Ele passa e todo mundo toma dele. Então, é isso que nós vamos fazer essa noite. Modemir, Rafaela, Jadson e Mancida. Vocês estão todos alinhados? Ajuda a gente aqui. Ajuda. Quando se mistifica as coisas, elas perdem um significado simples, perdem um significado profundo nelas. Quando se mistifica a palavra de Deus, o significado vai embora. Por isso temos que ter a consistência da palavra.
se nós colocássemos aqui a teoria da transubstanciação, que vai virar corpo, você pega com medo. Mas como fala, não, isso é só pão. Isso é muito mais do que transformar em carne e sangue. Significa comunhão, amor. Fica mais simples de entender. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos essa noite e que vamos celebrar a sua morte mais uma vez, esperando a tua vinda. Como o Senhor ordenou e como o Senhor disse na tua palavra, que o Senhor não mais beberia desse cálice até que bebesse com a tua igreja, com o teu povo de novo aí na glória, Senhor. Ansiamos por esse dia, Deus. Carregamos em nós, ó Pai amado, a inconformidade com esse mundo, Deus. A consciência, Pai amado, que somos estrangeiros nessa terra. Vivemos aqui por um tempo, até chegar o dia do nosso chamamento, em que o Senhor nos chamará para a tua glória, Senhor. Mas sabemos que enquanto andamos aqui, estamos sujeitos a agruras, estamos sujeitos a dificuldades, sujeitos a lutas, mas sabemos que o Senhor é conosco. Deus, nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, Pai amado, em união, ó Pai, crendo que, ó Deus, que nós somos teus filhos, que fomos comprados pelo teu sangue. Nós te agradecemos pela obra redentora na cruz, pela tua obra, Senhor amado, que efetuou em nós uma transformação, um novo nascimento. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos ao Senhor, segura-nos, ó Pai amado. Ainda que nós esperneemos, ó Pai amado, nos segure em tuas mãos. Nós te pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Pega esse pão, pega esse cálice, segure na sua mão. Nós vamos comer todos juntos, em nome de Jesus. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Sim, foi Ele quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a espada do horror, qual ovelha veio Cristo e Senhor. Sim, foi Ele quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Senhor Jesus, na noite que o Senhor foi traído, o Senhor toma o pão, toma o cálice e divide com o povo, meu Deus. O Senhor não dividiu com anjos, o Senhor não dividiu com outra espécie de criatura, mas o Senhor dividiu com o homem, porque o Senhor veio salvar aquele que se havia perdido. O Senhor veio, ó Deus, fazer, Deus, essa ligação, Jesus, entre o Senhor Deus Todo-Poderoso e o homem. Nós que andávamos como ovelhas desgarradas, o Senhor veio nos resgatar. O Senhor veio como um pastor amoroso, curar nossas feridas, curar o nosso coração, abrir nossos olhos, nos tirar do reino das trevas, tirar do nosso eu interior, do nosso auto-engano.
da nossa comiseração, da nossa dó de nós mesmos, e nos colocou de pé, nos fez andar sobre nossos pés. O Senhor abriu a nossa mente para entender a Tua palavra. O Senhor colocou em nós o Teu Espírito Santo, como a Sua palavra declara, porque é impossível entender o Senhor e o Seu Espírito Santo. Nós te agradecemos, a Deus. A Tua palavra garante a nós a vida eterna quando nós cremos em Ti. Senhor, sabemos que vão sobrevir sobre nós, sobre a nossa vida toda, dias maus, dias bons, mas também sobrevém sobre nós a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, que nós não somos desamparados. Nós temos esperança, nós temos a esperança da glória, temos a esperança de estar com o Senhor um dia, temos a esperança da salvação. Muito obrigado, meu Deus. Senhor bendito, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos que nada disso parte de nós, nenhuma bondade parte de nós, é o Senhor que faz o bem em nós. Sabemos que nós não somos teus filhos porque somos bonzinhos. Não, muito pelo contrário, éramos maus, éramos aborrecedores do Senhor e o Senhor nos transformou. Muito obrigado, a Deus, porque às vezes que essa velha atitude, esse velho homem tenta se levantar em nós, o Senhor nos aplacar, o Senhor manda ele calar a boca, nos faz, Senhor amado, manso, a Deus. Muito obrigado, Deus. Nós comemos esse pão, bebemos esse cálice, esperando que vamos comer com o Senhor de novo na glória, naquele dia em que todos nós estaremos reunidos para a grande ceia do Cordeiro, como está no livro de Apocalipse. Muito obrigado, meu Deus, em teu nome. Coma desse pão, beba desse cálice, em nome de Jesus. Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Oh morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus nos resgatou. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus nos resgatou. Ressuscitou, 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 aleluia. Alegria, temos alegria, nós hoje cantamos, Jesus ressuscitou. Alegria, temos alegria, nós hoje cantamos, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou. Bem, vamos sentar? Vamos encerrar já? Graças a Deus. Hoje eu não perdi o Patrick de vista, não. Perdi o Patrick de vista hoje, não. Né? Você que vai trazer a sua oferta à frente, você tem a liberdade de vir à frente, tá? E depois nós vamos orar juntos
em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele é glória, a ele é glória, a ele é glória, para sempre. Amém. A ele é glória, a ele é glória, a ele é glória, para sempre. Amém. Graças a Deus. No seu lugar mesmo, cubra sua cabeça. Eu tenho um aviso importante aqui, não deixa eu esquecer não. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Não é por motivo de barganha que nós oramos agora, Senhor bendito, mas pedimos ao Senhor que abençoe, Deus amado, a nossa casa, a nossa vida profissional, ó Deus, nosso emprego, nossos, ó Deus, os estudantes da igreja, Pai amado, a dona de casa, Senhor bendito. Nós precisamos de saúde para trabalhar, de sabedoria, de inteligência, e sabemos que isso tudo vem da mão do Senhor. Nos ajude, Pai amado, a reconhecer também, Pai amado, que tudo vem das Tuas mãos, ó Pai. Tua palavra fala, Deus Santo, que tudo que nós adquirimos, que não foi para nossas próprias forças, mas o Senhor que nos abençoe. Coloca, Deus, no nosso coração a satisfação, ó Deus amado, sejamos satisfeitos com o que temos, ó Pai. O que temos para comer, o que temos para vestir, nós tenhamos satisfação, ó Pai amado. Nós te agradecemos, meu Deus, em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu tenho um aviso que quase que passa de liso. Domingo que vem, dia 20 de outubro, vamos ter batismo na igreja. Na igreja da Savassi, às 10 horas da manhã. Vou ter que olhar. Você tem que confirmar para mim se você vai, para ver se a gente vai alugar uma van ou um ônibus para ir até lá. Então, domingo de manhã nós vamos ter que estar lá. O culto é às 10 horas. O irmão Ronaldo, dia 20, o irmão Ronaldo vai estar batizando. Porque o tempo estava frio, eles iam adiar, mas esquentou, né? Porque lá a gente batiza lá, porque lá tem o teu batistério. Então a gente vai lá de manhã, faz o batismo, depois então a gente vai embora, é à noite o teu culto. O Ronaldo vai batizar na semana que vem. Não sabe, já liguei para ele, já falei com ele. Então semana que vem tem batismo. Eu acho que a diferença de preço de van e ônibus vai ser muito pouca, né? Preço de van e ônibus. Valdemir, olha pra gente, ônibus. O pessoal da Halux aqui, não sei. O pessoal aí consegue um ônibus bom para um preço. Então eu tenho que saber quem vai. De repente vai um ônibus, vai 15 pessoas. Uma van comporta. Pois é, velho. Hã? Eu tenho que sair daqui 9 horas. Tenho que sair 9 horas da manhã do domingo aqui. É hoje? Marca 8h30. Não, vou marcar então. 8h30 na porta da igreja. 8h30 na porta, não vamos sair então. 8h30 da manhã, viu? Não tem que chegar aqui 8h30 da noite aqui. Hã? Não, mas eu tenho que chegar 8h30 mesmo. Nós temos que chegar antes das 10. É pertinho, nós vamos gastar 20 minutos aqui na Savassi, né? Então, ó. Muito mais. Não, precisa não, gente. Precisa não. Então, ó, vai ter batismo na semana que vem, da Batista da Savassi. Eu tô quase alugando uma van, viu? Acho que vou alugar uma van e nós vamos limitar o número de pessoas. Acho que é melhor. Quem tiver carro, vai de carro, hã? Ruindade, passou, tá ruim hoje. Tá ruim. Tá? Uma van. Então, ó, durante a semana, qualquer coisa, entra em contato com o Mandemir, entra em contato comigo. Vocês têm meu telefone? Quem não tem meu telefone? Entre em contato comigo, com a Doriana. Você me acha em casa. Ô, númerozinho bonito. Você me acha lá em casa à noite. Tá?
É as pessoas que querem ir, pois isso. Eu preciso de saber da resposta até quarta-feira, que o ônibus você tem que fechar antes, viu? Pode ser um dia. Seria bom ir, meu irmão. Você que pode ir, ou alguém que veio aqui, que não veio hoje, fala com ele, às vezes ele quer ir. Nós vamos para lá, nós vamos para lá de manhã, rapidinho a gente volta lá para meio-dia, a gente já deve estar chegando aqui de novo aqui. Tá? Então eu convido você a ir, olhando nos seus olhos, tá bom? Então domingo que vem vai ter batismo, o irmão Ronaldo ficou muito feliz, ele está esperando ser batizado desde o mês de maio, está esperando, mas entrou frio e lá é no tempo, né? Lá o batistério no terraço da igreja, o batistério, então com frio é muito difícil mesmo, né? E a gente também não tem que batizar agora, joga na água gelada, que é isso? Tem que pensar também, né? Então domingo que vem nós estamos fazendo batismo, te convido para estar lá, e tem culto à noite, tá? À noite vai ter culto também. Então isso, quarta-feira estamos aqui de novo, falamos a palavra de Deus. Sexta-feira estamos no grupo de estudo. Domingo, batismo. E domingo à noite estamos aqui de novo. Você batizou, Amarildo? Onde está Amarildo? Onde está Amarildo? Amarildo está ali. Então é isso, irmãos. Está avisado? Tem mais algum aviso? Oh, meu Deus do céu. Não acabou o culto ainda não. Olha lá, o outro lá. Vou chamar para o seu Abraão, viu, Isaac? Amarrar você em cima do altar. Então vamos lá? Vamos encerrar? Fique de pé no seu lugar e vamos encerrar em nome de Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus Cristo, nós estamos saindo daqui para nossa casa. Nós estamos saindo daqui, ó Deus, para a nossa vida, Pai amado. Estamos saindo daqui e sabemos que lá fora nós e o Senhor somos um flagrante diante dos seus olhos. Sabemos que nós estamos expostos, seremos expostos essa semana a situações agradáveis, situações não tão agradáveis assim. Ó Deus, nos ajuda, Pai amado, a vencer cada uma delas, Deus. Não nos deixe perder a cabeça, não nos deixe, Senhor bendito, nos desesperarmos. O que for que a semana nos reserve, nós sabemos, ó Pai Santo, que o Senhor está conosco. Nos abençoe, nos dê paciência. Abençoe-nos, Pai amado, a vida de cada um, a casa de cada um que está aqui. Nós agradecemos, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pela vida da Maria do Carmo, da minha tia, que é o Deus que está aqui essa noite conosco. Muito obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos em teu nome, Jesus. Ó, irmãos, aqui, ó, a irmã Maria do Carmo, a gente ora para ele todo culto, é essa aqui, ó, levanta a Maria do Carmo. Essa aí, ó. Quem? Ah, o padre Valdinei está trabalhando já, viu? Né, Valdinei? Cadê o Valdinei? Está trabalhando, o padre Valdinei está trabalhando já. Já não está fazendo mais nada, né? Graças a Deus, não está fazendo químio mais nada do Carmo, agora acabou as químio pesadas, né, do Carmo? Graças a Deus. Deus é muito bom, meu irmão. Deus é muito bom, mas é aquilo que a gente fala sempre. Deus está no controle de tudo. Amém? Então, esteja orando uns pelos outros nessa semana. Esteja orando, intercedendo uns pelos outros. Aquilo que vier na sua cabeça, peça a Deus que tenha misericórdia dele, que o abençoe. Esteja orando pelos irmãos. O irmão Ronaldo teve a moto dele roubada. Ele falou que agora vai comprar outra moto para estar aqui com a gente, que está muito chateado, que não tem condição de vir sem a moto dele. Amém? A gente foi ontem na casa dele, ficamos o dia inteiro na casa dele lá, fizemos um culto lá no salão dele. Foi uma bênção, foi muito bom mesmo, graças a Deus. Os irmãos que nos acompanham pela internet, os irmãos, não sei quem está hoje, São Paulo, Acre, Rio de Janeiro. Tem ninguém não? Não falo, não falo não, mas quem acompanha muito é o Herrera, Guilherme Herrera. Deus te abençoe. Quem mais acompanha a gente de cabelo? Giovanni, do Rio de Janeiro, Lisandra, pessoal de Botucatu. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Alan está aí também. Alan te abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus. É a igreja invisível, né? A gente não vê, está falando para as paredes, né? É invisível. Cada um na sua casa. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.